Definitivamente você vai aprender a escalar as suas vendas pela Shopee Ads. Trago um guia completo e passo a passo com mais de 1 hora ensinando todos os conceitos do Shopee Ads, tanto no anúncio de busca como no anúncio de descoberta. Eu vou ensinar conceitos básicos, intermediários e avançados, além, claro, de ensinar o meu método de escalar as vendas, conforme você está vendo. E assim como eu, você também terá condições de escalar as suas vendas. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu trago o abecedário do Ads. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo para o meu grupo lá no WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de vídeos e, principalmente, eu tiro dúvidas. Caso você queira participar, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Também gostaria de pedir o seu like e o seu comentário. Pode ser uma dúvida, uma sugestão ou mesmo um elogio. Tanto o seu like como o seu comentário me motivam muito a continuar postando conteúdo de qualidade para você. Então, deixa essa moral aí para mim. Agora eu vou para o meu computador e de lá vamos aprender passo a passo todos os conceitos e método de vendas no Shopee Ads. Lembrando que todo o material de apoio que eu utilizo no vídeo vou deixar disponível para download no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu já estou aqui no meu computador e agora de fato vamos iniciar essa aula. De fato é uma aula. Eu vou começar pela parte introdutória. Primeiro ponto. É muito importante que você tenha um papel e caneta ou algo que você possa anotar durante toda essa aula. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, assista por completo e depois coloque em prática e volte para assistir. Aqui embaixo tem a minutagem do vídeo. Então você tem uma dúvida sobre palavra-chave, por exemplo, role a minutagem até a palavra-chave e assista novamente. Mas não fique assistindo, pausando e aplicando. Assistindo, pausando e aplicando. Você pode fazer isso, desde que já tenha pelo menos assistido todo o vídeo primeiro. Esse é um método que eu já testei, já corrigi e já validei em muitos produtos. E que de fato funcionou. Então, você pode aplicar, que é um método comprovado. Mas uma coisa que eu preciso deixar bem claro, esse não é o único método que vai funcionar. Existem outros métodos aí, outras pessoas falam que pode funcionar e que deve funcionar. Mas o importante é, se você for de fato colocar em prática, seja fiel a ele. O que eu quero dizer com isso? Não pegue uma parte do meu método, uma parte de outro método, uma parte de outro método de outra pessoa e aplique tudo junto. Ou você faz o meu, ou você faz o dele. Se for fazer o meu, seja fiel a ele. Porque existem alguns processos que você precisa fazer isso funcionar. Então, se você pula alguma parte do meu, a sua chance vai diminuir. Então é muito importante que você seja fiel. E agora, de fato, vamos aprender um pouco sobre o Ads. Eu não vou ficar explicando o que é Ads, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Eu vou mostrar o conceito por trás do Ads. O Ads, basicamente, ele trabalha em 3 partes, em 3 frentes. Exposição, clique e conversão. O principal objetivo do Ads é gerar exposição para você. É o principal. 100% é ele que vai fazer essa parte de exposição. O clique já não é tanto ele. Digamos que seja 10% ele que faça. 90% do clique é o seu anúncio, é a capa do seu anúncio. Porque quando a pessoa for
digitar um produto e ela localizar o seu produto, ela também vai localizar a de outros concorrentes. Então, o seu anúncio vai estar aqui, em cima vai ter um outro, na esquerda vai ter outro, na direita vai ter outro, embaixo vai ter outro. Por que o consumidor deve clicar no seu anúncio e não do concorrente? Então você precisa se destacar. E quais são as formas de você se destacar? Preço, capa de anúncio, avaliação. Então isso você precisa entender, que você precisa se destacar do seu concorrente. E por último é a conversão. Ou seja, o Ads te gerou exposição. A sua capa e o seu preço gerou clique. E a pessoa entrou no seu anúncio e não comprou. A culpa está onde? No Shopee Ads? Na capa do seu anúncio? Não. Alguma coisa dentro do seu anúncio fez que as pessoas clicassem nele e abandonaram. Então você precisa trabalhar dentro do seu anúncio carrossel de imagens, descrição minimamente aceitável, avaliações. Um anúncio com avaliações, ele vai performar muito mais do que um anúncio sem avaliação ou avaliação negativa. Benefícios para o seu cliente. Quais benefícios? Leve mais por menos, cupons, promoções, combo. Então tudo isso vai agregar valor. E vale ressaltar que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre criar e otimizar anúncio. Vai aparecer o card aqui em cima e o link também está na descrição desse vídeo. Então tudo isso você precisa entender. Pô, o Ads não está convertendo, mas a função do Ads não é converter. O que faz converter é o teu anúncio. Então também vale a pena você assistir esse vídeo depois que você terminar esse aqui. Combinado? Então agora que você entendeu sobre as 3 frentes, que é exposição, clique, que é o CTR, e conversão, vamos de fato começar a falar sobre o método. Então, se você falha em uma dessas partes, a sua chance vai diminuindo. Então, por exemplo, você começa com 100% de chance. Pô, o meu anúncio já não tem avaliação. Tem nenhuma avaliação, ou tem avaliações negativas, então já não é mais 100% sucesso, já vai cair um pouco. Pô, eu não tenho um carrossel de imagem que tem descrição do produto, um carrossel de imagem legal, pô, então já não é mais 100%, vai caindo. Então cada etapa que você fecha os olhos, a sua chance diminui. Então entenda desta maneira que eu expliquei. Perfeito? Então agora que você entendeu exposição, clique, que é o CTR e conversões, vamos de fato falar sobre o método. A primeira coisa que você vai fazer é criar um anúncio de descoberta, ok? Você vai criar um anúncio de descoberta. A primeira coisa que você vai fazer. E como que funciona o anúncio de descoberta? Basicamente, o anúncio de descoberta é a Shopee mostrar o seu produto para clientes que tenham interesse naquele produto, ou porque está procurando um produto semelhante, ou porque no passado procurou aquele produto e acabou não comprando e voltou dentro da Shopee. Então a Shopee ela melhorou muito esse algoritmo, muito. Então é por isso que o ideal é você começar pelo anúncio de descoberta e depois você vai para o anúncio de busca. E como é que funciona o posicionamento do anúncio de descoberta para o cliente localizar o seu produto? Eu vou abrir aqui a Shopee. Digamos que o cliente, um tempo atrás, ele procurou na Shopee um produto que você vende, ou ele está procurando um produto semelhante. Quando ele entrar no site da Shopee, aqui na parte de descoberta do dia, você pode observar que tem alguns anúncios. Vai aparecer alguns anúncios. E esses anúncios aparecem para mim com base no meu termo de pesquisa. Então, o fato de eu pesquisar esse produto, a Shopee ela começa a me mostrar mais desses produtos. Não é verdade? Um outro ponto, e ele é mais relevante do que as descobertas do dia. Por exemplo, aqui, eu vou abrir esse anúncio aqui de calça flare. Ele não é um anunciante, tá? Pode ver que aqui é anunciante, aqui não. Então eu vou abrir esse aqui. E aqui embaixo
aparece também em você também pode gostar. E agora, vamos começar a falar um pouco sobre volume de pesquisa de produto. O que seria o volume de pesquisa do produto? É a palavra-chave associada ao seu produto. Então, por exemplo, eu trabalho com calça flare. Então, toda vez que o cliente digitar, por exemplo, calça flare, é uma palavra-chave que é associada ao meu produto. Um outro exemplo, calça bailarina. Também é um produto, é uma palavra-chave que remete para o meu produto. Ou seja, palavra-chave é o termo de pesquisa que o consumidor final digita para encontrar o seu produto. Pode ser palavra específica, como pode ser palavras similares. E como que vamos fazer essa validação e por que precisamos fazer? Primeiro vamos dizer o porquê. Quanto maior for o volume de pesquisa daquele produto, mais são as chances disso funcionar, o anúncio de descoberta. Ah, então se for um volume baixo, ele não vai funcionar? Não é isso que eu estou te dizendo, mas a chance de não funcionar é maior. Isso é como 1 mais 1. Se eu tenho um volume de pesquisa de 300 mil palavras, eu vou vender muito mais, teoricamente eu vou vender muito mais do que um produto que tenha 10 mil, por exemplo. Entende? Então agora vamos fazer essa pesquisa. E para isso, vamos utilizar o Shopee Ads, anúncios de busca. Nós não vamos criar o anúncio de busca, vamos utilizar a ferramenta dentro dela para fazer essa pesquisa. Eu vou clicar aqui, não vou mexer em nada, vou vir aqui, clicar nesse mais, vou desmarcar todas as opções, vou colocar um produto só, qualquer um que seja, vou clicar em adicione palavras-chave recomendadas, agora adicione palavras-chave, e vou começar a pesquisar o meu produto. Então, por exemplo, calça flare. Eu vou pesquisar. E aqui vai trazer a palavra calça flare, o índice de qualidade e o volume de pesquisa, que é o mais importante. Então aqui já fala o número de vezes que a palavra foi pesquisada no Shopee nos últimos 30 dias. Então aqui eu vou anotar essa informação e vou deixar aqui. E você vai fazendo isso aí. Então, calça bailarina, por exemplo. Então, depois de você fazer todo esse trabalho, você conseguiu 15, 16 palavras, e todas elas somadas passaram de 100 mil o volume de pesquisa, significa que tem um alto volume de procura por aquele produto. Então, a chance disso funcionar é muito maior, tá bom? Então, feito isso aí, vamos agora definitivamente criar a nossa campanha na prática. Eu vou vir aqui na Shopee, vou criar novos anúncios, vou em anúncios de descoberta, vou desmarcar essa opção, vou selecionar o produto que eu quero trabalhar, vou confirmar, vou deixar em 10 centavos, orçamento. Na parte de orçamento, você vai colocar orçamento diário, e aqui você vai trabalhar entre R$5 no mínimo e no máximo R$10 por dia, por enquanto. Daqui a pouco você vai entender. Limite de tempo eu vou deixar assim. Agora eu vou clicar aqui, ó, adicionar configurações avançadas. E aqui tá mostrando as duas maneiras que o nosso anúncio é exibido. Descobertas do dia e você também pode gostar. E aqui são a classificação premium, aumentar o preço do lance em X%, aumentar o preço do lance em X%. Aqui eu vou colocar o sugerido, 20%. O que isso quer dizer? Se por algum motivo o meu anúncio empatar com o outro, qual o critério de desempate é isso aqui. Então, por exemplo, empatei com alguém, seja para posicionar melhor
ou seja, só pelo fato de eu ser posicionado. Empatei. Qual é o critério de desempate? O lance prêmio, a classificação prêmio. Publicado com sucesso, vou colocar não obrigado. Agora que criamos de fato a nossa campanha, você precisa aprender a ler as métricas. Mas só que antes de eu ensinar a ler as métricas, eu passei uma informação errada que a gente precisa corrigir. Eu falei que o preço da oferta era de 10 centavos. Se eu falei 10 centavos, você vai precisar corrigir. Aqui em preço da oferta, você vai tirar 30% do valor sugerido. Então você vai abrir a calculadora e vai fazer o seguinte: 0,08 menos 30%. Então, ou seja, eu tenho que colocar ali entre 5 e 6 centavos. Então eu vou deixar aqui 5 centavos e vou confirmar. Ok? Agora vamos ler as métricas, entender as métricas. Quando você entrar no seu anúncio de descoberta, vai aparecer essas informações para você, certo? Vai aparecer essas informações. A primeira delas é as impressões. O que seriam as impressões? Basicamente quando o seu anúncio aparece na tela do cliente, não necessariamente no radar de visão dele. Por exemplo, aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Camiseta. Eu não estou vendo nenhum anúncio, mas se eu descer, o anúncio vai estar aqui. Ó, o anúncio vai estar aqui. Se eu estou aqui em cima, não está no meu radar, mas está lá. Isso é uma impressão, tá bom? Segundo, cliques. O que é o cliques? É a quantidade de vezes que o cliente foi e clicou no seu anúncio. Então, por exemplo, se eu vier aqui e clicar nesse produto aqui, ó, é um clique, perfeito? Depois de cliques, temos o CTR, que basicamente é um cálculo entre impressões versus cliques. Ou seja, se eu fizer isso aqui, se eu fizer 20.200 impressões vezes 1,75%, que é o CTR, vai dar 356 cliques. Basicamente, é o mesmo valor. Depois de CTR, temos as conversões. O que seriam essas conversões? Todos os pedidos gerados. Cartão de crédito pago, cartão de crédito recusado, débito pago, débito recusado, boleto que foi gerado e não foi pago. Então aqui são todos os pedidos gerados. Itens vendidos é a quantidade de itens vendidos dentro dos pedidos realizados. Depois temos o VMB. O que é o VMB? É o valor bruto do retorno. Então, se eu pegar 17 unidades e multiplicar pelo preço que eu vendo a calça, vai dar esse valor aqui. E despesas é o nosso investimento, é o quanto que eu gastei para ter essas métricas aqui, certo? Continuando. Aqui embaixo, basicamente, as mesmas informações, ó, impressões, cliques, CTR, despesas, conversões, mas a nível de exibição. Ó, são duas exibições, então são duas informações distintas. E aqui temos tudo. Ó, CTR, ROAS, taxa de conversão, custo por conversão e assim sucessivamente. Tá bom? Então assim você vai ler as informações. Agora, de fato, vamos validar o nosso anúncio. E essa validação, ela dura entre 5 e 7 dias. Então, durante esse período, você vai validar. Você não pode desistir antes e você também não pode aumentar o seu orçamento antes desse período. Isso é muito importante. E durante essa fase de validação, vamos fazer alguns ajustes do nosso anúncio. E, de fato, verificar se ele vai escalar, se de fato ele vai escalar
ou se vamos encerrar, ok? Então vou voltar aqui no nosso anúncio. Durante esse período de 5 a 7 dias, quais são as suas preocupações? Basicamente é impressões e CTR. Se o seu anúncio não gerar impressões, significa que o volume de pesquisa não é tão grande assim. Então, quanto maior for o volume de pesquisa, maior vai ser as impressões. Quanto menor é o volume de pesquisa, menor vai ser as impressões. E o CTR, ele é importante porque ele nos mostra a porcentagem ou a proporção de cliques por impressões. Então, por exemplo, se eu tive 100 impressões e um clique, vai ser um CTR. Se eu tiver 50 impressões e um clique, é um outro CTR. Então, quanto maior for o nosso CTR, melhor vai ser. E quanto menor o nosso CTR, pior vai ser. Só que existe um padrão que a gente precisa seguir. E qual é esse padrão? O mínimo é de 1,5%. O recomendado é de 2%. Então, qualquer coisa abaixo de 1,5%, você está abaixo do mínimo recomendado e ações precisam ser feitas, se necessário, até a exclusão. Acima de 1,5 e abaixo de 2, você está no mínimo, entre o mínimo e o recomendado. Então é aceitável continuar, fazer alguns ajustes. Agora, qualquer coisa acima de 2, você não precisa fazer nada. E como que vamos ajustar isso aqui? É com base no nosso posicionamento em relação ao lance que vamos pagar. Aqui sim, por mais que no Descoberta nós não temos o controle do posicionamento, mas temos o controle da oferta. E a oferta é ela que dita se você vai ficar bem posicionado ou você vai ficar mal posicionado. Basicamente é isso. Não é verdade? Então é muito importante que você se atente a isso. Sempre vai verificar o seu CTR, mas sempre a nível de exibição, correto? Sempre a nível de exibição. E aqui você vai fazer o que for necessário. Então, por exemplo, primeiro dia, encerrou o primeiro dia. O meu CTR, por exibição da página de detalhes do produto, ele ficou abaixo do recomendado, mas acima do mínimo. E a segunda exibição, que é a página de descoberta do dia, ele ficou ok. Perfeito, não vou fazer nada por enquanto. Fui para o segundo dia e analisei. Aqui o meu CTR diminuiu e aumentou. Mas eu tive o quê? Conversão. Olha aqui, tive conversão. Beleza. Fui para o terceiro dia. Ó, o meu CTR aqui diminuiu e aqui aumentou. Pô, Cauê, mas aqui diminuiu. O que você pode fazer para melhorar? Se os dois estiverem muito para baixo, aí você vai aumentar de 1 a 2 centavos o seu preço de oferta. Agora, se um está positivo e o outro está negativo, se você aumentar a sua oferta, você vai acabar pagando mais do que deveria no anúncio que está positivo. Então, o que você faz? Você vem aqui e faz a correção. Você vai aumentar a sua classificação de prêmio. Então, como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui e vai aumentar, por exemplo, 10%. Entendeu? Aí você vai aguardar os próximos dias. Olha, já aumentou 15% comparado ao dia anterior.
e sempre observando, tá caindo venda. Ó, investindo R$ 20, só que eu coloquei R$ 20 porque eu tenho experiência já. E eu tenho confiança no meu método. E tenho confiança no produto. Caso você nunca fez isso e nunca testou o produto, faça como eu ensinei, tá bom? E aí você vai analisando o CTR e as conversões e itens vendidos. Aí você vai continuando. Aqui os dois despencaram gradativamente. Pode ser algum evento especial, pode ter sido algum erro da plataforma, pode ter ocasionado algumas coisas. Eu já vou mexer aqui? Não vou mexer. Eu vou aguardar o próximo dia. Ó, já voltou a subir. Então, se ele tivesse continuado ruim, então significa que alguém estava pagando muito bem aqui ou aqui. Aí o que eu ia fazer? Se os dois estivessem para baixo, eu ia aumentar a minha oferta. Se fosse apenas um dos dois, eu ia aumentar a minha classificação premium. Perfeito? E assim você vai analisando. Depois que você chegar nos 7 dias, você vai verificar se você vai escalar esse anúncio ou se você vai encerrar esse anúncio. E como que você e o que você precisa validar? Você vai validar do primeiro dia ao 7º dia. Você vai analisar algumas métricas. A princípio, na estatística geral, impressões. Pô, tá bacana. Depois eu vou analisar o quê? O meu CTR, minimamente aceitável? Está minimamente aceitável. Ele não está. Ele está abaixo do recomendável, mas ele está acima do mínimo. E mesmo assim, me gerou 80 itens vendidos. Se o meu CTR tivesse maior, eu teria feito muito mais vendas. Mas já estava aceitável. Bateu esses critérios? Pô, bateu esses critérios, Cauê. Agora você vai analisar as despesas versus os itens vendidos e o seu ROI, calcular o seu ROI. Lembrando que mais para frente eu vou ensinar a calcular o ROI. Bateu o ROI, você está lucrando com isso? Aí sim você vai escalar o seu negócio. Ah, Cauê, o meu CTR está abaixo do mínimo aceitável, mas o meu ROI está positivo. Eu devo pausar? Não. O mais importante é o seu ROI. Por exemplo, você investiu R$ 70 em 10 dias e te colocou no bolso líquido, por exemplo, R$ 100, então tá positivo, indiferente de qualquer coisa. Você deve continuar. Você deve escalar o seu anúncio. E aí você vai começar a escalar o seu anúncio. Você está colocando R$ 10 por dia? Aumente para 15. Aguarde alguns dias. Então, por exemplo, você aumentou essa escala aqui no dia 10. Então você vai aguardar 3 dias e quando você for analisar, você vai marcar do 10, 11 e 12 e vai analisar. Pô, melhorou, performou. O meu investimento, ele cresceu, mas as minhas conversões e os meus itens vendidos também cresceu. É isso que você precisa validar. Se você aumentou o investimento, mas os itens vendidos não cresceu, o mínimo que seja, então você precisa frear um pouquinho. Tá bom? Então assim você vai fazer essa validação do seu anúncio. Combinado? A validação do seu anúncio. Agora que você aprendeu a utilizar o anúncio de descoberta, como você otimizar, como você performar melhor o seu anúncio de descoberta, vamos falar sobre o anúncio de busca. Tá? O anúncio de busca ele é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de se trabalhar, mais da sua atenção, mais da sua dedicação. O anúncio de descoberta ele é 80% automático. 80% automático. Você não consegue mexer muitas coisas. Já o anúncio de busca, sim, você já consegue fazer melhorias.
e depende mais de você o anúncio de busca do que o anúncio de descoberta, por exemplo. Então, como eu disse para você, agora de fato vamos iniciar a nossa trajetória dentro do anúncio de busca. Vamos passar por todo o processo, desde o processo de criação do anúncio, de palavra-chave, de validação e de escalada, passo a passo. Então, eu destrinchei muito esse conteúdo para que fique fácil a sua compreensão e, se for necessário você voltar para assistir alguma aula, ela vai ficar bem desmembrada e vai facilitar a sua vida, tá bom? Então, vamos começar aqui a entender as métricas. Eu vou abrir a Shopee, eu estou com ela aberta aqui. Lembrando que toda a nossa análise sempre é a nível de produto, não com todos os produtos. Essas informações, a gente sempre faz a leitura a nível de todas as palavras-chave. Aqui embaixo também temos palavra-chave. E daqui a pouco vamos conversar sobre isso aí, tá? Mas eu quero que você entenda que essas mesmas informações e outras, elas também aparecem individualmente em cada palavra. Então, por exemplo, casaco bomber feminino, mostra aqui a quantidade de impressões, mostra aqui a quantidade de cliques, mostra aqui o CTR. Se eu vier aqui e trazer para cá um pouquinho, ele traz mais informações relevantes do que o de cima. Olha aqui, mostra aqui as despesas, mostra as conversões individual, mostra os itens vendidos individual, mostra o meu VMB individual também. Ele também me traz o RCA, ele também me traz o RCA individual, a taxa de conversão, vamos conversar sobre isso ainda. O custo por conversão, também vamos conversar sobre isso. Então, o mais importante aqui é você entender, por exemplo, o que seria a taxa de conversão. A taxa de conversão é quantas vendas eu tive por clique. Se o CTR ele é um cálculo entre cliques versus impressões, a taxa de conversão é um cálculo entre conversões e cliques. Ah, Cauê, a minha taxa de conversão, como você está dizendo, ela tem que ficar em quanto? 12%, 3%, 0%? Calma, você só precisa entender os parâmetros. Você, às vezes, acha que o seu anúncio, a sua campanha de anúncio não esteja boa, mas você precisa ter uma base para você discernir se ela é boa ou se ela não é boa. Por exemplo, eu tenho 100 impressões e tenho 60 cliques. Ou seja, é um CTR de 60%. Como que você vai mensurar se isso é bom ou se isso é ruim? Então, nesta aula, vamos falar sobre os padrões. O que é bom, o que é ruim. Porque tem muitas pessoas que acham que não estão bom, mas não sabe o parâmetro para dizer se é bom ou se não é bom. Pô, Cauê, eu tô com uma taxa de conversão de 8%. Mas de 100% para 8%, se você não tem conhecimento, você fala, pô, só 8% é muito pouco. Mas será que 8% é muito pouco? E nessa aula você vai entender tudo isso. Então vamos lá. Vamos começar sobre impressões. Pô, Cauê, eu tenho 3 mil impressões. Ah, eu tenho 8 mil. Ah, eu tenho 50 mil. Ah, eu tenho 80 mil. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do seu volume de pesquisa. Já conversamos sobre isso na aula, no módulo de otimizar anúncio. Já falamos isso aqui na parte de anúncio de descoberta, quando você pega as palavras-chave e você coloca na planilha e vai dando um volume. Você tem uma base de 80 mil pesquisas mês e você está com 50, está com 40, então não é ruim. Agora, por exemplo, você está com 10 mil, 5 mil, 3 mil no mês,
Aí sim, você tem que entender que aquele volume que você pesquisou é por mês. Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa lá e analisei que é 150 mil o volume mensal. Se eu dividir por 30, vai dar 5 mil. Então, se eu tiver lá com 2 mil, 1.000, 3 mil, pô, tá legal. Agora, se eu tiver com 100, com 80, com 300, aí tem algo errado. E você vai aprender a trabalhar com isso, a melhorar isso, a corrigir isso, certo? E as impressões, basicamente, é aquilo que eu falei, é o volume de pesquisa. Ela é atrelado um ao outro. O volume de pesquisa, ela atrela as impressões. Se você tem um volume de pesquisa muito baixo, você tem que entender que as suas impressões serão baixas. E ao contrário, é a mesma coisa. Entende? Depois disso, temos o CTR, ou seja, é os cliques. Por exemplo, eu tive 100 impressões e tive 5 cliques. O meu CTR é de 5%. E o que é bom e o que é ruim? E agora você vai entender. Mas antes de entender, o CTR basicamente é o nosso destaque. Se a impressão é a nossa exposição, ou seja, a gente ganhou vitrine, visibilidade, o CTR é o clique. E o que faz as pessoas clicarem? Você estar visível, não é verdade? Para ela, e você se destacar. Ela vê você e vai ver um outro concorrente. Basicamente é isso. E quais são as porcentagens? A mínima recomendada é de 1,5%. Qualquer coisa abaixo disso, você precisa intermediar. Você precisa entrar em ação para corrigir. Vamos ter uma aula só para isso. Fique tranquilo. O recomendado é entre 2 e 2,5%. Pô, Cauê, eu tenho um CTR de 3. Pô, qualquer coisa acima do 2 e 2,5% é lucro. É muito mais do que aceitável. Ah, Cauê, eu tenho um CTR de 1,8. Você consegue sim melhorar para que ele fique aqui. Mas você não pode se desesperar. Não, é uma porcaria. Não, não é. O mínimo recomendado é de 1,5. Qualquer coisa abaixo disso, aí sim, tem que ligar o alerta vermelha. Depois do CTR é as conversões, ou seja, o cliente já clicou, o cliente já está dentro do seu anúncio. Ele está lá observando o carrossel de imagem, ele está observando as avaliações, ele está observando a descrição em texto. E aqui muitas pessoas falam, nossa, eu estou com 6% de conversão, é muito baixo. Será que é baixo? De 0 a 100% é óbvio que é baixo. Mas dentro do mercado, isso é baixo? E agora você vai descobrir. O mínimo recomendado é de 1,65%. Quando eu falo de vendas online. E isso tem um estudo por trás. E o estudo fala, abaixo de 1,1,65 você não está bem. Você precisa melhorar. Você precisa trabalhar em correções. Acima disso já é aceitável. Eu vou te dar um exemplo. Vamos aqui no Google. E vamos colocar taxa de conversão média produto online. De acordo com Experience, a famosa ferramenta de inteligência digital, a taxa média de conversão no e-commerce brasileiro, de forma genérica, é de 1,65. Então, isso tem um estudo por trás que fala que esse é o padrão. Só que dentro da Shopee, você consegue trabalhar tranquilamente com entre 2 e 2,5%. Qualquer coisa abaixo de 1,65%, você precisa trabalhar para corrigir. Mas dá para melhorar. E qualquer coisa acima disso é excelente. Então, essas são as taxas. Vou voltar aqui de novo. CTR, mínimo recomendado, 1,5. Recomendado entre 2 e 2,5. Conversão, que é a taxa de conversão, o mínimo 1,65, o recomendado entre 2 e 2,5%. O que aumenta as suas impressões? É o volume de pesquisa. Isso você tem que deixar anotado.
Porque quando formos validar o nosso anúncio, a gente vai identificar através desses parâmetros, tá bom? Então eu encerro a aula de hoje e te aguardo daqui a pouco na aula de Criando uma Campanha do Zero. Dentro do anúncio de descoberta, eu ensinei como é que funciona o posicionamento, aonde que o cliente ele vai localizar você. E no anúncio de busca eu também vou ensinar. Então, por exemplo, digamos que eu queira buscar por calça leg. E aqui vai aparecer todos os anúncios da Shopee, não é verdade? A nível de computador, o anúncio, os 5 primeiros anunciantes ficam no topo. Então você pode observar que são todos anunciantes, certo? Se eu descer um pouquinho, já não tem mais anunciante. Então daqui para baixo é orgânico, ok? Aí a gente vai descer, e lá no final, na última linha, volta os anúncios. Ou seja, na primeira linha é anúncio e na última é anúncio. Entre os dois é orgânico. Então, quando você posiciona o seu anúncio do primeiro ao 5º lugar, ele vai ficar aqui em cima. Se você posicionar o seu anúncio do 6º ao 10º, ele vai ficar aqui embaixo. Se você posicionar o seu anúncio do 11º ao 15º, ele vai ficar no topo da segunda página da Shopee Ads. E se você posicionar do 16º ao 20º, embaixo, na segunda página. E assim sucessivamente. Vamos iniciar o nosso processo de campanha. Eu vou abrir aqui o site da Shopee. Vou em Shopee Ads. Vou clicar em Criar Campanha. Vou em Anúncios de Busca. E aqui vamos criar a nossa primeira campanha. Eu quero promover produto ou loja. Sempre produto, tá bom? Orçamento, sem limite ou definir orçamento. Eu nunca deixo sem limite. Você vai deixar nas mãos da Shopee o quanto tem que ser gasto. Então, é muito importante que você tenha esse controle. Eu trabalho com definir orçamento e temos duas opções, orçamento diário e orçamento total. O que é orçamento diário? Por exemplo, eu coloco aqui R$3 de orçamento diário. Então, significa que quando consumir os R$3 por dia, a campanha pausa. Se eu colocar orçamento total e, por exemplo, deixar R$3, R$30, que é o mínimo do orçamento total, ela vai durar enquanto durar R$30. Ou em 24 horas, em 24 horas vai pausar a sua campanha. Se precisou de 3 dias, em 3 dias vai pausar a sua campanha. Eu sempre utilizo orçamento diário. E na fase de validação, eu utilizo entre 5 e R$10. Não menos do que isso e nem mais do que isso. Então, na primeira etapa, é entre 5 e R$10, para a gente validar esse anúncio. Então, vou deixar aqui R$10. Duração, sem limite de tempo ou definir data de início e encerramento. Eu deixo sem limite de tempo. E agora chegamos a uma das partes principais, configurações do produto. Então, aqui a Shopee fala que eu posso escolher mais de um produto e no máximo 50 produtos. O que eu recomendo? Que você sempre utilize um produto ou um anúncio por campanha, exceto quando o seu anúncio, quando você tem mais de um anúncio do mesmo produto. Por exemplo, eu trabalho com calça flare na unidade. Eu tenho um anúncio que eu vendo na unidade. Só que eu também tenho um outro anúncio de calça flare que eu vendo em kits. Aí sim, aí dá para você colocar mais de um. Exceto isso, é um anúncio, um produto por campanha. Eu vou clicar aqui no mais, vou desmarcar essa opção e aqui você vai escolher qual é o produto que você vai trabalhar, tá bom? Você vai escolher o produto. Eu vou dar o exemplo daquilo que eu te falei de com 2 anúncios ou mais anúncios.
Então, ó, um exemplo aqui, ó, kit de 2 regatas suede. Eu posso colocar regata, o kit de 2 e também a unidade. Então eu vou confirmar e apareceu aqui, ó, o kit de 2 unidades e o anúncio que eu vendo na unidade só. Aí sim você pode fazer. Exceto isso, não faça. Tá bom? Eu vou excluir e vou escolher um outro produto aqui. Eu vou colocar aqui a calça flare. Confirmar. E o nosso anúncio já está pré-pronto como... A primeira coisa que você vai fazer é desmarcar essa opção. Você vai desmarcar. Por quê? Desmarcando essa opção, o controle da campanha é nossa. Nós vamos ter o controle dela. Se você deixar automático, quem vai ter o controle é a Shopee. E no controle de basicamente tudo, tá bom? Depois que você desmarcou essa opção, você vai clicar nesse botão Adicione palavras-chave recomendadas. E aqui a Shopee já me deu uma lista de palavras-chave. A primeira coisa que vamos fazer é remover as palavras que não fazem sentido para o nosso anúncio. Por exemplo, esse é um anúncio de calça flare, calça leg flare. Faz sentido eu ter calça de moletom? Não, então eu já vou excluir. Calça branca? Não faz sentido. Calça preta? Não faz sentido. Calça leg? Até pode fazer sentido. Pronto, eu fiz uma boa remoção. Agora eu vou te ensinar um conceito muito importante. Eu vou abrir aqui meu mapa mental e eu vou marcar aqui. Entrega da palavra-chave. O que é entrega da palavra-chave? Basicamente, é o volume que ela vai disponibilizar para você. Então aqui, por exemplo, leg. Tem um volume de pesquisa, eu vou passar o mouse aqui. Creio que você já saiba disso, mas eu vou retificar. É o número de vezes que a palavra-chave foi pesquisada no Shopee nos últimos 30 dias. Então, por exemplo, nos últimos 30 dias, a palavra leg foi pesquisada 316 mil, certo? Calça flare, 7.938. A diferença é muito grande, é muito grande. E agora você vai entender. Então, ou seja, curta e longa. Se você se atentar, é uma palavra curta, é uma palavra ampla, genérica. Leg, a gente pode falar de N coisas. Top leg, shorts leg, calça leg, qualquer coisa que tenha leg. Já a calça flare, eu já estou excluindo algumas coisas. Então, eu já estou excluindo calça jeans, eu já estou excluindo calça moletom, eu estou dizendo que é flare. Um outro exemplo aqui, calça flare feminina. Eu já estou removendo o masculino. Você entende que quanto mais curta for a palavra, mais significados, mais amplo ele vai ser e, consequentemente, o volume é maior. E quanto mais longo for, mais específico vai ser, você acaba removendo coisas que não têm significado. Então, quanto mais curta ela for, maior é o alcance. E quanto mais longa ou específica ela for, menor é o alcance. Entendeu? Então você precisa saber disso no momento que você for criar a sua campanha. Tá? As coisas que forem muito específicas, ele vai ficar mais próximo do seu produto. Mas, consequentemente, o volume de pesquisa ele é menor. E eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que isso vai fixar na sua cabeça e de fato você vai entender. Digamos que eu venda jaqueta jeans de pelinho, certo? Se eu pesquisar pela palavra jaqueta jeans de pelinho, eu vou ser muito específico. Eu estou sendo bem específico, não estou sendo? E eu vou ter um menor alcance. Eu vou te mostrar isso. Jaqueta jeans pelinho. Eu vou colocar aqui para você ver.
Agora eu vou retornar e vamos para a segunda palavra. Jaqueta jeans. Eu ainda estou falando do mesmo produto, não estou? Só que agora eu estou sendo menos específico, não é verdade? O que acontece? Ela é menos específico e eu vou ter um maior alcance. Olha o exemplo aqui. Olha como já aumentou. Agora, vamos voltar aqui. Jaqueta ou jeans? É menos específico ainda. Porque jaqueta tem um monte, eu já deixei de ser muito específico. Se for jeans, pior ainda. Aí vai ser menos específico ainda. O que vai acontecer? Maior é o alcance. E vamos fazer esse teste. Ó, já aumentou, 146 mil. Então você entendeu que quanto mais específico eu for, menor vai ser o meu volume. E quanto mais amplo eu vou deixando, ó, olha, e quanto mais amplo eu vou deixando, maior o volume. E aqui você observa, eu utilizei 3 palavras para criar um tema de palavra-chave. Aqui já foram 2 palavras para criar um tema de palavra. E aqui foi uma palavra. Então você precisa entender isso. Às vezes pode acontecer do seu anúncio ter muita impressão, pouco clique. Por quê? Porque está muito amplo. Às vezes as pessoas não querem a jaqueta jeans. Elas querem uma jaqueta moletom, uma jaqueta canguru, uma jaqueta bomber, por exemplo. E você pode observar que o nosso lance sugerido ele varia muito de palavra por palavra. Então, exemplo, na palavra leg, 1,84. Na calça leg, R$1. Na calça flare, 35 centavos. Na calça flare, 25 centavos. E ao trabalhar com esse lance sugerido, ele não é viável para nós, tá bom? E o que a gente vai fazer? Nós vamos abaixar todas as nossas palavras para 10 centavos, todas. Você pode fazer manualmente por aqui, ou você pode vir aqui, ou você pode selecionar todas as palavras, editar preço do lance, e você vai colocar aqui, ó, definir lance para 0,10 centavos. Confirme. Ó, todos mudaram para 10 centavos. Feito isso, você vai publicar a promoção. Publicado com sucesso. Você vai colocar não obrigado. Assim que nós subimos a nossa campanha, ela já vai começar a performar e depois de algumas horas a gente já vai ter alguns resultados. Lembra daquela cascatinha que eu já expliquei para vocês? Impressões geram cliques, que é o nosso CTR, e cliques geram conversões. Então, qual é o nosso primeiro foco quando estamos numa campanha? É gerar impressões. Primeiro resolvemos as impressões, depois resolvemos o CTR e depois resolvemos as conversões. Essa é uma ordem que você precisa seguir exatamente. Não adianta você pensar nas conversões se você tem problemas com o CTR ou se você tem problemas com as impressões. Então, sempre nessa ordem. Impressões, CTR e conversões, tá bom? Eu vou abrir aqui o meu Shopee Ads. Então, após algumas horas que eu dei start nessa campanha, a campanha ela vai começar a trabalhar e vai trazer alguns resultados. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é impressões. De fato, o nosso anúncio já gerou impressões? Porque ele vai gerar impressões para que ele traga o restante das informações. É aquilo que eu falei para você. Impressões geram cliques e cliques geram conversões. Certo? Se isso aqui não funciona, os demais também não vão funcionar. Perfeito?
Então, aqui eu já consigo observar uma outra informação muito importante. A nossa análise de correção, sempre é a nível de palavra. Cada palavra tem as suas métricas, tem o seu desempenho. Então a gente nunca vai fazer correções observando isso aqui. Por exemplo, eu estou com um CTR de 2,8, mas digamos que é um CTR de 1,5. Mas quais palavras aqui que não estão legais? Então nunca vamos trabalhar em correções olhando aqui em cima, porque isso aqui é uma média de tudo que acontece aqui embaixo. Entende isso? Então, beleza. Então, continuando aqui. Então, a primeira coisa que vamos observar é as impressões. As impressões. Aqui a gente vai conseguir ver as impressões do nosso anúncio e se ele está performando. Pode acontecer do seu anúncio não ter muitas impressões. Normalmente, isso vai acontecer devido ao volume de palavras-chave que você utilizou. Lembra lá da planilha, colocou as palavras-chave, o volume geral? Se você está trabalhando com palavras que têm um volume muito baixo de pesquisa, ele vai demorar para entregar. Por exemplo, aqui, digamos que essa palavra, por mês, quando a gente foi lá fazer a pesquisa, a Shopee nos informou que tem uma média de 600 pesquisas por mês. Se você pegar 600 pesquisas por mês e dividir por 30, então basicamente tem 20 pesquisas. Então você não pode exigir dessa palavra uma quantidade maior disso. Você não pode exigir dessa palavra um volume maior. Entende? Então é muito importante que, se você está com palavras muito específicas, muito nichada, pode refletir nas suas impressões. Você lembra lá quando eu dei o exemplo da jaqueta? Jaqueta, jeans de pelinho, tem um volume de pesquisa. Jaqueta jeans já tem um outro. E lembra que eu falei que é interessante a gente colocar uma ou duas, no máximo 3 palavras um pouco mais ampla? Porque vamos ter uma aula que eu vou disponibilizar uma planilha para você ver as palavras que as pessoas pesquisam através dela. Então é muito importante que você deixe um pouquinho ampla algumas palavras e o restante mais específico. Porque se você deixar tudo específico, bem nichado, bem amplo, se você deixar muito específico de fato, você vai ter poucas impressões. Isso é natural. Ah, Cauê, eu tenho poucas impressões. Então, você precisa colocar mais palavras-chave específicas do seu produto, ou coloque 2 a 3 palavras um pouco mais aberta. Por exemplo, jaqueta jeans de pelinho. Coloque jaqueta jeans. Esse é um exemplo. Então, deixe um pouquinho mais ampla para que a Shopee trabalhe em cima dessa palavra e que a gente consiga analisar, né, os resultados desta palavra e o que a gente pode melhorar. Entende? Ah, Cauê, está queimando muito rápido. Está queimando muito rápido o meu orçamento. Isso pode acontecer. Por quê? Você está com palavras muito volumosa e o seu orçamento é baixo. Mas não se preocupe, isso é normal de acontecer. Tanto é normal que, se você observar aqui, daqui para cima o anúncio performou, certo? Daqui para cima o anúncio performou. Daqui para baixo, não. E por que ele não performou? Ou essas palavras que eu estou utilizando têm um volume de pesquisa muito baixo e que ninguém ainda pesquisou, ou meu orçamento queimou tão rápido, que não deu tempo de trabalhar com essas palavras ainda. Isso pode acontecer. E também isso é normal. Isso é normal. Porque aqui tem palavras que a gente vai excluir. A gente vai excluir palavras. E também vai chegar um momento que a gente vai aumentar o nosso orçamento. E quando a gente aumentar o nosso orçamento e excluindo algumas palavras,
é natural que a Shopee comece a entregar essas palavras aqui, tá bom? Então não se preocupe com isso. CTR. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Shopee Ads. Falamos de impressões, agora vamos falar do CTR. Mais uma vez, sempre analisamos a nível de palavra-chave, ok? Sempre a nível de palavra-chave. O CTR, como eu já expliquei outras vezes, é aquele cálculo entre impressões e cliques. Um CTR alto é melhor, um CTR baixo é pior, mas existe um padrão que a gente precisa seguir. E qual é o padrão? O mínimo recomendado é 1,5 ou 1,5%. O recomendado é entre 2 e 2,5%. Qualquer coisa acima disso, você está excelente. Qualquer coisa abaixo de 1,5, você precisa corrigir, ok? E qual é o padrão? O mínimo, 1,5%. E o recomendado, 2 ou 2,5%. Qualquer coisa abaixo de 1,5 é sinal vermelho. Precisa de correção imediata. Qualquer coisa acima de 1,5 até 2, por exemplo, é amarelo. Você pode mexer como você não pode mexer, porque ele já está entregando o resultado para você. E qualquer coisa acima de 2 ou 2,5 é excelente. Você basicamente não precisa fazer nada, porque ele já está entregando o recomendado para você. Perfeito? Alinhado mais uma vez? Então vamos lá. O CTR, ele pode variar para mais ou para menos devido a alguns fatores. E agora eu vou explicar quais são esses fatores que pode ocasionar isso. E um dos fatores que pode prejudicar o seu CTR é o posicionamento ou a classificação média. Quanto menor for a sua classificação média, é melhor. E quanto maior for a sua classificação média, é pior. Ou seja, quanto menor for a sua classificação média, melhor tende a ser o seu CTR. E quanto maior for a sua classificação média, menor tende a ser o seu CTR. Esse é um dos fatores que interfere no seu CTR. Então, se o seu CTR tiver abaixo daquele recomendado, por exemplo, esse aqui está 0,62, então, ou seja, ele está abaixo de 1,5. Então, qual é a minha primeira correção a fazer? É olhar a minha classificação média. Ela está alta. Ela está alta. E o que faz a minha classificação diminuir? É o meu lance. Com base no sugerido. Então, para eu ficar em primeiro lugar, eu teria que pagar R$ 6,34 por clique. Mas eu não preciso ficar em primeiro. Eu preciso melhorar o posicionamento do meu anúncio. Eu posicionando melhor o meu anúncio, o meu CTR aqui, ele vai o quê? Ele tende a subir. E com essa maneira, a gente já identificou qual é o principal erro. O meu CTR está baixo porque eu estou mal posicionado. E como eu já expliquei, e como que eu faço para melhorar o meu posicionamento? É aumentando o meu lance. Eu aumentando o meu lance, eu vou ser melhor posicionado. Não é assim? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu lance. Então o que eu recomendo? Que você aumente de 2 a 5 centavos. Então eu vou vir aqui e vou aumentar, vou colocar aqui 14 centavos.
Mas Cauê, por que você não colocou 2 centavos? Porque eu estou numa posição muito alta, eu estou acima de 10º lugar. Então, da 10ª posição, se eu colocar 2 centavos, pode ser que não surja tanto efeito assim. Agora, se eu estivesse lá em 7º, 8º, 2 centavos já poderia surgir efeito, tá bom? Então, essa é a primeira solução para você aumentar o seu CTR. Mas lembra que eu falei que uma das maneiras de corrigir o CTR é essa? Agora eu vou te dizer a outra maneira. Por exemplo, essa palavra-chave aqui. Eu estou bem posicionado? Estou. Eu estou lá no topo da primeira página, que eu estou em 5º lugar, com base em uma das aulas que eu ensinei anteriormente. Mas o meu CTR está baixo. Então o problema não é de posicionamento, porque eu estou bem posicionado. Qual pode ser o problema? Você está utilizando uma palavra-chave que não tem sentido com aquilo que você está vendendo. Ou não tem coerência com aquilo que você está vendendo. É uma palavra-chave totalmente diferente do seu produto. Você está utilizando alguma palavra-chave que não faça sentido com o seu produto. Tá bom? Um erro que pode acontecer. Digamos que você esteja bem posicionado na maioria das palavras que você está utilizando. Só que o seu CTR, no modo geral, está baixo. Então, não é problema de posicionamento e não é problema de palavra-chave. Não é verdade? Porque se a maioria das palavras o seu CTR está baixo, mesmo bem posicionado, não é problema nem de um e nem de outro. Normalmente é o problema do destaque. Lembra que quando o cliente vai pesquisar o seu produto, vai aparecer você e outras pessoas? Porque as pessoas não estão clicando no seu anúncio, estão clicando no do concorrente. Aí é aquilo que eu falei. É capa, é preço, avaliação. Você não tem relevância, você não está se destacando. Você não está se destacando. Então, isso pode acontecer. Agora vamos falar sobre a última etapa desses 3 pilares. São mais coisas que envolvem, mas desses 3 pilares, estamos na última parte. Eu vou abrir aqui o meu Shopee Ads e estou aqui com a minha campanha. Então, por exemplo, a taxa de conversão, antes de eu explicar, vou voltar aqui, ela existe um padrão. E a gente precisa seguir esse padrão. E qual é esse padrão? Mais uma vez, o mínimo é de 1,65%. O mínimo. O recomendado é entre 2% e 2,5%. A taxa da Shopee é um pouquinho maior do que o mínimo recomendado. Então dá para se trabalhar com 2 pelo menos. Então qualquer coisa acima de 2, está excelente. Qualquer coisa abaixo de 2, precisamos verificar se de fato dá para corrigir alguma coisa. E a gente vai procurar corrigir. E o que tiver abaixo de 1,65%, muito provavelmente não tem correção. Aí a gente tem que calcular se aquela palavra tem retorno, pelo menos. Caso não tenha, a gente exclui. Mas, em uma das próximas aulas, vamos conversar sobre isso aí. Vou voltar aqui para o meu Shopee Ads. E como que eu vejo as conversões? Você vai levar lá para a direita e aqui você vai ter a taxa de conversão. E lembre-se, é o percentual entre itens vendidos versus cliques. Perfeito? Então aqui a gente consegue observar a nossa taxa de conversão. Então você pode ver que entre todas as palavras que eu estou utilizando, somente 2 performaram. Mas está no começo, está na validação. Então fique tranquilo que vamos falar disso futuramente numa próxima aula. Mas aqui eu já tenho minhas conversões.
E o contexto dessa aula é explicar para você que a conversão ela não tem a ver com a sua campanha de anúncio. Ela não tem a ver com a sua campanha de anúncio. Eu digo que 90% da nossa campanha ela está relacionada a impressões. 90%. Mas e os outros 10%, Cauê? O que é esses 10%? É o seu trabalho de manipular o CTR com o posicionamento, com a classificação. Aí sim se completa 100% da sua campanha de ads. Agora, a conversão não tem nada a ver com o Shopee Ads. Nada fazemos aqui. Nada se pode mexer aqui para melhorar a sua conversão. A impressão a gente resolve aqui, correto? Os cliques e o CTR a gente resolve aqui. A conversão a gente não resolve aqui. Ah, Cauê, me falaram por aí que eu consigo mexer sim. Eu mexendo com palavras-chave corretas, eu vou ter uma conversão melhor. Sim, você vai ter uma conversão melhor. Só que antes da conversão, o que vem? Vem um CTR, não é verdade? Então, na fase de corrigir o CTR, nós já vamos corrigir a palavra-chave. Então, se você for parar para analisar, conversão, a gente não resolve nada aqui dentro. Nada, absolutamente nada. Porque a partir do momento que a gente corrige as impressões e corrige o CTR, a gente já corrigiu tudo que tinha que ser feito. A conversão à venda é uma consequência. E se ela não está acontecendo, não é a nível de campanha de ads, é a nível de anúncio de produto. Por exemplo, se você não está convertendo, pode ser a sua capa, pode ser o seu carrossel de imagens, pode ser a sua avaliação, pode ser o seu preço, pode ser a falta de benefícios que você está disponibilizando para o seu cliente, pode ser descrição, pode ser a avaliação a nível de depoimento e foto. Se a sua campanha de anúncio não está convertendo, o problema está aqui. Aqui nada se pode se fazer. Entende? Então, o conceito dessa aula é fazer com que você entenda isso. Se você tem impressões, se você tem CTR, a sua campanha de ads está entregando. Se não está convertendo, é o seu anúncio que não está entregando. O ROI é o nosso objetivo. É para isso que estamos trabalhando. O ROI, ele vai nos dizer se estamos ganhando dinheiro, se estamos empatando ou se estamos perdendo. Basicamente é isso. E o ROI, ele tem um cálculo simples que a gente vai realizar. E eu vou ensinar duas maneiras de você calcular o seu ROI, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha campanha de anúncio. A primeira maneira que a gente pode calcular o nosso ROI, a primeira maneira de calcular o nosso ROI é através das estatísticas de anúncio. E a segunda é calcular a nível de palavra-chave. O importante é que você saiba calcular, porque aqui para frente, nas próximas aulas, eu vou dizer, você precisa calcular o ROI. Eu não vou explicar mais como que calcula, porque você já aprendeu nesta aula como que faz o cálculo, ok? Então, continuando aqui. Sempre vamos calcular o nosso ROI líquido. Para esse anúncio aqui, que teve uma volumetria maior, para que você pudesse entender esse segundo cálculo. Porque o outro, como tem poucas vendas, vai ficar muito parecido. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é quanto que é o meu lucro líquido, ainda não tirando o investimento do Shopee Ads. Então, por exemplo, na jaqueta Bomber, eu vendo ela a 37. Aí, eu vou colocar menos R$18 de comissão, menos R$2 de imposto, por exemplo, menos 30 centavos de insumos, menos R$22.
da mercadoria. Me sobrou R$ 6,04. Aí eu vou abrir aqui a outra calculadora. E eu tive 526 itens vendidos. Eu vou tirar 25%, que é basicamente aqueles boletos que não foram pagos. Vou tirar 25%. Ficou 394,05. Então a gente vai arredondar para 394. Então o que eu vou fazer? R$ 6,04 vezes 394. Então, por exemplo, eu lucrei R$ 2.379,76 e investi R$ 828,88. Agora eu preciso subtrair o meu investimento, menos 828,88. Ou seja, me sobrou de líquido 1.550. Me sobrou líquido, depois de tirar todos os custos, inclusive o investimento, 1.550. Basicamente foi isso. Agora vamos calcular qual foi o meu ROI sobre isso. Eu vou dividir pelo valor da despesa. Ou seja, o meu investimento voltou para mim quase 2 vezes ele. Então, por exemplo, você investiu R$ 500 e voltou quase 2 vezes ele. Agora vamos transformar isso em porcentagem. Agora eu vou dividir, vou multiplicar por 100. Ou seja, o meu investimento me retornou 187%. Assim que a gente vai calcular o nosso ROI. É um bom crescimento, não é verdade? Então, assim a gente calcula o nosso ROI. Agora, de fato, que você entendeu todos os conceitos importantes, como validar as impressões, como validar o CTR, como validar as conversões, o que precisa ser feito para melhorar a conversão, o que precisa ser feito para corrigir o CTR, quais são o mínimo e o recomendado de conversão e de CTR, tudo isso. Já que neste momento você aprendeu o básico, o intermediário e o avançado de Shopee Ads, você precisa agora de um método. Você conheceu a ferramenta, você sabe como metrificar isso, como agir na correção, identificar o problema, corrigir o problema. Então isso você já se tornou um expert em Shopee Ads. Mas agora você precisa ter um método. Agora você está apto para desenvolver um próprio método seu e validar e testar. Só que eu vou te dar um método para você testar e colocar em prática. Combinado? E o método, ele se baseia em validar a campanha, primeiramente, e depois vamos escalar ou encerrar ela, porque de fato pode ser que não funcione. Isso pode acontecer, isso é passível de acontecer. Mas, se não funcionou, significa que o produto ele não foi validado, porque a campanha você entendeu tudo o que precisa ser feito, entende? Então, vamos trabalhar durante 7 dias para validar a campanha. Então, o primeiro dia foi o dia que você criou a campanha, a criação da campanha. Aí no segundo dia, você vai fazer o ajuste de lance com base no CTR, como eu já ensinei, mas eu vou recapitular aqui rapidamente. Então, por exemplo, no segundo dia eu vou vir aqui a nível de anúncio e eu vou pegar os 2 primeiros dias de campanha. E aqui eu vou fazer essa validação. Tudo que estiver abaixo do mínimo recomendado, eu vou intervir. Então, por exemplo, aqui, eu já achei o CTR abaixo do mínimo. Então, eu vou olhar o posicionamento. Pô, o posicionamento está alto. Para o meu CTR aumentar, eu preciso diminuir meu posicionamento. E como que eu vou diminuir? Aumentando o lance. E aí você vai fazer essa validação. Olha uma outra palavra-chave aqui, que o posicionamento está muito alto. Para eu subir o meu CTR,
eu preciso abaixar meu posicionamento. Então, para isso, eu vou aumentar a minha palavra-chave. Eu vou aumentar o meu lance. E assim sucessivamente. Terceiro dia, a mesma coisa. Aí eu venho aqui na campanha e pego do primeiro ao terceiro dia. Do dia 1 do 7 ao dia 3 do 7. E vou fazer esse mesmo procedimento. E vou verificar se começou a melhorar o meu CTR nas palavras de fato que eu estou melhorando. Aí o quarto dia, ajuste de lance, com base no CTR. Aí eu venho aqui do primeiro dia até o quarto dia. E faço essa análise. Quinto dia, ajuste de lance e pela primeira vez vamos analisar se houve venda. Se houve venda ou se não houve venda. Então vou voltar aqui e vou fazer do primeiro ao quinto dia. Faço análise do CTR com base no meu posicionamento. Então, por exemplo, aqui, ó. Perfeito? E depois eu vou verificar a minha conversão e meus itens vendidos. Pô, já saiu venda. Ou seja, em 5 dias teve 18 itens vendidos. E aí eu vou para o sexto dia, com base no CTR. E vou fazendo todo esse processo. Chegou no sétimo dia, ajuste de lance, remover palavras que de fato não performaram e analisar as vendas e calcular o ROI. Então vamos fazer aqui por etapas. O ajuste de lance. Basicamente, já ensinei como é que você vai fazer, com base no seu CTR. Fez tudo o que tinha para fazer? Qual é a segunda etapa? Analisar as vendas. Analisei as vendas, obtive vendas. Agora, eu preciso ver se eu tive lucro. Uma observação. Lembre-se que aqui são os pedidos gerados, tá? Boleto, cartão e débito, tudo vai aparecer aqui. Você precisa confirmar lá informações gerenciais para ver se o boleto foi pago, se o cartão foi recusado, e aí você pode fazer aquele trabalho de converter boleto, converter cartão de crédito. Eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima e também na descrição. É importante que você faça isso, porque assim, por base, é normal que 20 a 25% das conversões sejam pedidos recusados. Cartões de crédito recusado, boleto ou Pix que não foram pagos. Mas, se você faz um processo de converter, essa margem de converter, quando você trabalha com essa parte de converter, essa margem de 25, 20%, ela tende a cair. Então, quanto menor for a taxa de pedido não pago, mais conversões você vai ter. Isso é óbvio, tá bom? Então você precisa fazer esse trabalho aí do cálculo do ROI. Teve venda, calculou o ROI, está positivo? Vamos remover as palavras. Analisou as vendas, calculou o ROI. Você não teve venda? Então muito provavelmente esse produto você não vai conseguir performar ele. Você não vai conseguir performar. Motivos? Se você seguiu certinho a parte de CTR, a parte de criação e otimização de anúncio, capa que se destaca, anúncio que converte, carrossel de imagens de qualidade, descrição de qualidade, avaliações positivas que tenham fotos, se mesmo assim não converteu, não tem explicação. Simplesmente não tem explicação. Mas 80% ou mais das campanhas que de fato precisam ser encerradas tem algum problema na parte ali dos pilares, né? Ou é o CTR que está muito baixo, ou as impressões que são muito baixas,
ou anúncio que não está otimizado, ou é a capa que não está legal, enfim, em algum aspecto a pessoa fechou os olhos, ou deixou passar desapercebido porque quis, ou porque por deixar mesmo, não se atentou a isso. É muito difícil um anúncio não escalar quando você faz todo o ciclo. É muito difícil, tá? Então, se neste caso não vendeu, não tem o que fazer. Pô, Cauê, vendeu, mas meu ROI ficou muito apertado mesmo. Aí você tem algumas opções que você pode fazer. E vamos a ela. As palavras específicas que remetem ao seu anúncio, você vai deixar todas elas em correspondência exata. Então, por exemplo, calça boca de sino, calça flare preta com C cedilha, calça flare feminina, calça bailarina. Você vai deixar tudo como correspondente exata. Porque automaticamente o seu lance sugerido já vai diminuir. E aí você pode abaixar alguns centavos aqui. Aquelas palavras mais amplas, tá? Que tenham ali 2,5, 1,5, 2,5, você vai abaixar um pouco o seu lance, tá? Nessas palavras mais amplas. Mesmo que perca um pouco de posicionamento, mas o seu ROI ali, o seu CTR fique no mínimo exigido, pô, eu tô com 2,14. Se eu abaixar aqui uns 2 centavos, pode cair aqui minha classificação, como não pode cair também, certo? E o seu CTR, ele pode cair como não pode. Mas se ele ficar em 1,5, pelo menos, as palavras amplas, você já vai conseguir economizar aí 2 centavos aqui, 3 centavos aqui, 4 centavos aqui, 5 centavos aqui. Aí você lembra que eu disse que algumas validações pode passar de 7 dias? Nesse caso, você vai ter que aguardar 3, 4 dias e refazer o cálculo. Quando você for fazer o cálculo, você não vai mais pegar. Então, por exemplo, digamos que aqui, ó, aqui deu o 7º dia. Aí você fez as alterações. Daqui a 4 dias, daqui a 3, 4 dias, você vai voltar para verificar, calcular o seu ROI. Você vai calcular do dia da mudança para frente. Então, por exemplo, você vai voltar no dia 10. Então, você não vai pegar do dia 1º até o dia 10. Você vai pegar do dia 7 até o dia 10, por exemplo. Tá bom? Você vai fazer basicamente isso. Perfeito? Então, só disso você vai conseguir calcular se o seu ROI está positivo. Em último caso, aumente um pouco o preço final do seu produto. Aumente 50 centavos, teste mais alguns dias, porque pode ser que quando você aumentar, a sua taxa de conversão diminua. Mas pode ser que se mantenha. Aí você calcula de novo. Pô, agora eu estou positivo, mas estou muito pouco. Então aumenta mais um pouquinho, 25 centavos, 50 centavos, vai aumentando de pouco em pouco, sempre acompanhando se cai, se sobe, e toda vez que você fizer uma alteração, você sempre vai pegar daquela alteração. Então, por exemplo, no dia 10, você aumentou seu preço. Aí você vai aguardar 4 dias. Então, você não vai pegar do dia 1º até o dia 14. Você vai pegar do dia 10, por exemplo, até o dia 14. E aí você vai verificar a performance do seu anúncio. Ok? Então, assim você vai fazendo essas validações, que é importante. Escalar. Escalar é a mesma coisa. Pô, Cauê, estou positivo, meu ROI está positivo, tá tudo batendo. O seu orçamento é de R$10, então você vai aumentar para 15, para 20. Aguarde uma semana. O ideal é que você faça isso no domingo.
Faça isso no domingo. Então no domingo você aumentou R$ 5 ou R$ 10. Foi de 15 ou foi para R$ 20. No outro domingo, você mexeu nesse domingo aqui. Aí você vai até, aumentou, vai trabalhando, vai analisando a performance e tudo mais. Mas no domingo, no outro domingo, você puxa de um domingo ao outro e verifique. Pô, performou, aumentou a minha despesa, porque o seu investimento aumentou, mas a minha conversão também cresceu. Pode acontecer de aumentar um pouquinho, mas aí você vai fazendo as validações necessárias, tá bom? Então é muito importante que mexeu, acompanhou, validou. Mexeu, acompanhou, validou. E faça a remoção das palavras-chave se necessário. Por exemplo, passou 7 dias, passou 10 dias. Tem palavras aqui que não está performando. Então, por exemplo, vamos dizer essa aqui. De jeito nenhum eu estou conseguindo fazer descer o posicionamento, porque cada dia que passa, o lance sugerido aumenta. Pô, beleza, a meu CTR está baixo, vamos ver a conversão. Aí você vai olhar a conversão. Será que eu tive venda? Pô, eu não tive venda nenhuma. Então você não pode ter dó de chegar e vir aqui e excluir a palavra. Você não pode ter essa dó. Porque quanto mais palavras você excluir e deixar somente as que de fato estão performando, é muito interessante, é muito legal, tá bom? Então, faça esse trabalho de validação, de escalada, verifique o que dá certo você continua, o que dá errado você exclui. E, para finalizar essa parte de anúncio de busca, você sempre precisa acompanhar a sua classificação média, porque de fato 90% das vezes é ela que vai interferir no seu CTR, se ele sobe ou se ele desce. Só que essa classificação média ela é muito volátil, ela muda todos os dias, ela muda mais de uma vez ao dia. Então, o que eu recomendo que você faça? Você pode fazer aí de duas maneiras, tá? Duas maneiras que você pode trabalhar. Você sempre pode trabalhar a nível de dia, ok? Sempre a nível de dia. Então, por exemplo, eu quero mexer todos os dias no meu posicionamento com base no meu lance. Então, pegue um padrão dentro daquele horário. Então, todos os dias eu vou fazer isso ao meio-dia. Então, por volta ali da meio-dia, você faz. Não adianta você olhar numa segunda meio-dia, na terça às 15 horas, na quarta não olhar, na quinta-feira 5 horas da manhã, na sexta-feira meia-noite, ou 11 horas, 23 horas. Não, tenha um padrão, ok? Ah, Cauê, olhar todos os dias para mim é muito complicado. Então você vai olhar de 2 em 2 dias, se fica melhor para você. Se você for analisar de 2 em 2 dias, então, por exemplo, você vai analisar dia 1 e dia 2. Então você vai analisar de 2 em 2 dias. Certo? Então, no dia 3 você não vai analisar, você vai analisar no dia 4. Então você vai analisar o quê? 3 e 4. Aí você vai analisar. Dia 5 você não vai analisar. Então o que você vai fazer? Analisar 6 e 5. Ah, Cauê, um dia sim, um dia não fica muito complicado para mim. Então analise a cada 3 dias. Então, por exemplo, você analisou, você não analisou dia 1 e dia 2, você vai analisar dia 3. Então, o que você vai fazer? Vai pegar só o dia 3? Não, você vai pegar 1, 2 e... Você vai pegar 1, 2 e 3. Ó, e você vai analisar. Ah, agora eu só vou analisar daqui a 3 dias. Então, daqui a 3 dias será dia 6. Como que você vai fazer? Do dia 6 ao dia 4. Ah, Cauê, de 3 em 3 dias é muito ruim. Então, você vai analisar uma vez por semana. Por exemplo, da última semana. Sempre no mesmo padrão. Se você vai analisar uma vez por semana, então você vai ter o hábito de analisar toda quarta-feira, ou toda sexta-feira, ou toda segunda-feira. Mas não, numa semana eu olho na segunda, na outra eu olho na quarta, não. Tem que ter esse padrão. Tem que ter esse padrão. Aí fica a seu critério a forma que você vai analisar o posicionamento do seu anúncio. Ah, importante.
Eu excluí uma palavra-chave. Eu posso, depois de um período, colocar ela de novo e validar? Pode. Você pode fazer isso. Não pode como você deve, tá? Você pode fazer isso. Ah, uma outra coisa, eu vou te mostrar aqui. Dia 1º eu vendi, no segundo dia eu vendi, no terceiro dia eu não vendi. Pronto. Não, acabou, não presta, não presta, não presta mais, não funciona, vou pausar. Ok, pause. Só que aí, se você não tivesse pausado, com o mesmo valor eu tive 16 itens vendidos. Então, se você não entendeu o que eu quis dizer, eu vou ser mais específico. É um dia pelo outro. É uma semana pela outra. É um mês pelo outro. O seu posicionamento, você pode fazer, como eu te expliquei. Mas as métricas de itens vendidos, de conversão, você sempre deve analisar na última semana. Sempre aqui, ó. Sempre aqui. Aí você vai e analisa. Porque vai ter dia que você não vai vender nada, ou vai ter uma performance muito baixa. Vai ter dias que você vai ter uma performance padrão, normal, e vai ter dia que você vai ter uma performance mais do que o normal, acima do normal. Isso é muito importante. Entenda-se também que a semana tende a performar mais do que o final de semana. Ah, muito importante. Antes de você fez o teste durante 7 dias e por algum motivo não vendeu, antes de encerrar a sua campanha e dar ela como não funcional, faça um teste. Qual é esse teste? Durante o dia você pausa a sua campanha e das 18 horas até as 22 você deixa ativo a sua campanha. Então, 18 horas ativa, 22 pausa. No outro dia, 18 horas ativa, 18 horas pausa. Ou o seu orçamento é de R$10, deixa R$3 durante o dia. Quando der 18 horas, coloca R$10. Deu 22 horas, abaixa para R$3. Por que isso, Cauê? Porque esse horário das 18 às 22 horas é o horário nobre, é o horário de pico da Shopee. Se de fato não performou ali, aí nada mais se pode fazer. E também é válido para que, se essa estratégia é válida para quem não vendeu, para quem vendeu é mais válido ainda. Entende? Se essa dica para quem não vendeu, imagine para quem já está vendendo. Também é válido. Pô, eu vou aumentar o meu orçamento. Então faça, quando você for começar esse aumento de orçamento, depois dos 7 dias, começa a fazer dentro do horário de pico. Mantenha os R$10, 18 horas, coloque 15, coloque 20. Deu 22, diminua ou deixa da meia-noite para consumir tudo. Deu meia-noite, reduza para 10. No outro dia, 18 horas, coloque 15, R$20. E assim você vai escalando também, tá? Então, creio que é isso. Gostou? Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você. Se tiver qualquer dúvida, pode enviar uma mensagem nos comentários que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo. Uma sugestão, uma crítica ou mesmo um elogio. O seu like e o seu comentário me ajuda muito aqui no YouTube. Eu fico por aqui e te aguardo amanhã no próximo vídeo.